Boa tarde. Bora lá, meus amigos, mais uma vez aqui, tratando hoje de barra externa. O nosso amigo Otto pediu para falar um pouco sobre barra externa, é isso mesmo? Atuando como lateralidade, barra de tendência, barra de reversão e barra de rompimento. Então, seria em cada contexto, né, que aparecem essas barras. Lembrando que barra externa, para quem não conhece, dentro da metodologia do Brooks, é uma barra na qual você tem, ela é baseada na barra anterior, né? Sempre baseada na barra anterior que você tem aqui. A próxima barra vai ser a externa, ela tem que ultrapassar ou ficar no mesmo nível da máxima. Olha lá, a barra atual em relação, né, à barra anterior. A máxima da barra tem que ficar no mesmo nível ou acima da máxima da anterior, e a mínima da barra tem que ficar no mesmo nível ou abaixo, tá? Então, podem se equiparar a máxima e a mínima, pode até ficar igual em algum dos pontos, mas em algum do outro ponto tem que exceder, tem que ir além, tá? Tem que romper a barra anterior. Se vai falhar ou não, a gente vai ver. Então, seria como esse desenho aqui, ó. Lembrando que é o oposto da interna. A interna é que fica contida dentro da barra anterior. Como tudo, como qualquer barra de sinal, tudo depende do contexto, se ela é boa ou não. Só uma coisa que é certa. Tem que tomar cuidado porque fora de contexto, barra externa pode ser armadilha ou não vai ter significado nenhum, mas dentro de contextos corretos pode dar boas operações, tá? Deixa eu até separar um aqui, por exemplo, ó, que eu estava olhando aqui. Grande barra externa na primeira hora. Geralmente pode levar a uma operação de swing. Lembrando que aqui, ó, aqui começou o dia, né? Temos um gap aqui na abertura. Já tivemos uma boa barra aqui de altas com uma continuidade, só que perto da máxima. Então o mercado veio aqui e fez um padrão de alça e xícara, né? Aqui, ó. Ele tinha uma alça, uma xícara e alça, desculpa. Xícara, fez uma alça. Então, essa barra externa foi acionada, acionou a barra anterior, se tornou barra externa. No começo do dia, pode ser bom em determinados contextos. Como nesse caso aqui, a gente pode ver que foi de rompimento, né? Significando força. Uma coisa a ser observada na barra externa também é o seguinte: quem dominou na formação da barra? Ela fechou sem corpo ou com corpo? Se fechou com corpo de alta, como essa aqui, ó, essa aqui ainda faltou. Poderia ter sido melhor para falar que os compradores fechou ela de forma muito forte. Mas se fechar totalmente sem corpo, significa que foi uma barra de lateralidade, né? Sombra embaixo, sombra em cima, lateralidade. Nesse caso aqui, ainda fechou com algum corpo, mas observe que nesse caso aqui, ó, o Brooks até faz alguma crítica. Onde que foi? Poderia ser mais forte se não fosse a sombra superior. Ó. Olha lá, ó. Que não foi uma nova máxima do dia. Tá vendo? Ela rompeu, mas falhou nesse rompimento da máxima do dia. Então, olha lá, ela poderia ser mais forte, já que teve sombra no topo. E o fechamento não na nova máxima do dia, mas foi uma barra forte o suficiente, beleza, nesse contexto. Mas para você ver, se ela fechasse na sua máxima, seria melhor. Outro lugar que eu já bati o olho aqui, ó, já vi uma barra externa. Olha a diferença quando uma barra externa é boa. Olha essa 4 aqui, ó, essa barra 4. Isso aqui é uma barra externa. Fechou na sua mínima. Olha para você ver, o mercado foi visitar o extremo desse movimento aqui, foi visitar lá embaixo. Então, você vê, com base nessa barra externa que fechou perto de sua mínima. Então, a diferença entre uma situação e outra. Dentro desse gráfico, alguém quer fazer algum apontamento? Que aí eu vou avançar. Beleza? Qualquer coisa a gente volta ali. Outra situação que a barra externa pode mudar muita coisa. Isso aqui provavelmente foi relatório. Faz tempo que eu não estudo esse gráfico aqui, mas deve ter sido algum relatório. Essa barra mesmo, ou seja, foi lá em cima, rompeu a máxima anterior, desceu muito forte. Aqui acionou já muitos stops. Então, querendo ou não, pode-se arriscar uma venda aqui nesse contexto de relatório. E aqui ela fechou na sua mínima. E olha que interessante, ó.
Fechou, inclusive, bem no talo da mínima do dia. Lembrando que aqui nós temos duas lateralidades, né? A minoritária, que é essa menor, e temos uma lateralidade majoritária, que é abrange tudo. Então, essa barra externa atravessou tudo, deixando o mercado no modo sempre vendido. Nesse caso aqui, você vê, ó, uma barra externa muito forte. Você tem a opção de ou arriscar e já ficar vendido aqui, ó, própria marcação do Brooks, ou em outros lugares ele diz que em 50% você pode deixar uma ordem limitada para, né, tentar diminuir o seu risco. E, lógico, como qualquer operação pode falhar e pode vir visitar o outro extremo, mas pelo menos se você entrar aqui no 50%, se diminui, né, o seu risco. Nesse caso, você pode deixar uma ordem aqui para entrada de ordem limitada. Nesse dia não chegou a vir. E uma barra forte dessa muitas vezes serve como parâmetro para eu fazer o movimento projetado dela para baixo, tá? Eu não sei se lá embaixo pegou, aqui não mostra, esse é um gráfico antigo, mas pode ter sido essa lateralidade que foi o alvo aqui embaixo, ou pode ser até mesmo a barra externa. Eu vou mostrar outros exemplos já já. Mas então o que que define a barra externa? Contexto. Pega esse caso aqui, ó. Se o contexto for ruim, é provável que haja mais lateralidade. Então, se eu tiver barras externas nesse meio aqui, não importa, o mercado vai continuar em lateralidade. Um exemplo, ó, barra externa. Essa aqui é a que eu comentei agora há pouco. Em lateralidade, geralmente ela atrai mais lateralidade, né? O mercado tende a ficar no que ele já está, principalmente se ela tiver muita sombra em cima, muita sombra embaixo, se for uma barra muito grande dentro desse contexto, porque aqui simboliza que, olha o que provavelmente aconteceu. Aqui era uma barra forte de tendência, rompeu acima, talvez em relatório, deve ter cumprido um alvo dessa barra. Aí nessa barra externa mesmo já voltou tudo, já devolveu e fechou aqui embaixo, ó. Então, dentro desse movimento de lateralidade, ela não serve para nada. Até o contrário, né? Aposte nos opostos, muitas vezes em lateralidade, barra externa, os traders costumam apostar contra. É o tal de fazer fade, né? Que a turma falava antigamente, antes das traduções dos livros, fazer fade da barra. Era apostar contra. Em vez de vender por ordem stop, você arriscava comprar por ordem limitada, no caso, aqui, ó, e fazer scalps. É o mais indicado nessa barra quando isso acontece. Deixa eu Veio no separar. 50, né? E veio no 50. Sim, ela veio. Você vê, quem colocou uma ordem para vender no 50% conseguiu também um scalp, pelo menos aí veio visitar a mínima. Então, tá vendo? Tem que ficar esperto com esses detalhes. Ó, no caso que é interna, externa, interna, né? Quando vem uma barra externa após a barra. Qualquer lateralidade com interna, externa, interna pode ser um padrão de rompimento, mas se o contexto tem que ser bom. Se estiver em uma lateralidade extensa, como essa, probabilidades são pequenas, mas se estiver ocorrendo no final de uma tendência, a chance será melhor de reversão. Então, dentro de lateralidade, pode ver que, olha para você ver como aconteceu esse movimento aqui em lateralidade, ele não foi definidor para rompimento ou para queda. Acabou transformando umas 3, 4 barras seguintes em mais lateralidade, porque o preço já estava caindo tudo muito sobreposto, ó, né? Aí tivemos essa barra externa também, ó, que já estava perto de um fundo, tinha talvez aqui um fundo em forma de cunha. Pode ver que o mercado ainda sentiu aqui no rompimento dela, voltou nos 50%. Olha que interessante, ó, nós conversamos. Tem gente que vendeu aqui, tem gente que vendeu nos 50% para diminuir o seu risco, tendo em vista essa queda aqui, e talvez uma falha, né, de bandeira, uma falha de fundo em forma de cunha aqui, ao mesmo tempo esse ponto de rompimento foi uma barra muito forte, beleza? Pode ser um rompimento, embora esse rompimento teria sido confirmado se essa barra aqui tivesse sido de baixa, né? Que aí teríamos um rompimento e continuidade. Falhou, não foi uma continuidade legal, porque fechou de alta. Aí muitos traders optaram vendendo 50%, aproveitando um preço melhor, já que aqui nesse momento nós tínhamos um canal estreito de baixa. A barra de sinal de compra não foi tão forte, não foi adequada aqui
para poder reverter esse canal estreito de baixa. Aí gerou mais venda e novas oportunidades, mas, de novo, deu essa barrona gigante. Essa em si não é uma barra externa, mas foi uma barra muito grande. E observem que nesse contexto, barra externa, interna, externa, interna. No que foi acionado aqui, voltou para fazer microtopo duplo aqui, para só então cair. Aí sim, ó, observe, essa barra aqui, ó, ela não é uma barra externa propriamente dita, tá? Essa aqui, ó. Não é uma barra externa, tá? Porque ficou um tique acima aqui da mínima da anterior. Mas tem situações assim que o Brooks até ele chama de quase barra externa, tá? Principalmente na enciclopédia, é tipo padrão II, interna, interna. Vamos pegar aqui, ó. Igual esse pedaço aqui, ele não tem uma aparência de interna, externa e interna nessa aqui. Só não é interna porque passou um tique para baixo. Não tem problema. Eu já vi a análise do Brooks que ele colocou quase II. Quase, então a barra quase foi. Aí ele fala: se algo se parece, vai se comportar como se fosse. Então, por isso que essa barra aqui pode não ter sido externa, mas ela vai se comportar como que uma barra que foi aqui, acionou. A anterior já tinha acionado H, mas armadilhou reversão de duas barras. Vamos tratar assim aqui? Porque aí é tudo questão de interpretação e de ver quem que está armadilhado. Vamos fazer a análise da seguinte forma, ó. Aqui eu tenho uma barra muito grande. Aqui eu tenho uma reversão de duas barras fora de contexto, né? Ruim para reversão. Querendo ou não, essa barra veio aqui em cima, acionou essa reversão de duas barras e voltou a cair e fechou na sua mínima, deixando armadilhado compradores aqui, ó. E fechou abaixo da sua mínima, numa situação que já vinha de tendência de baixa. E também uma situação aqui que já era de triângulo, ó. Nós já tínhamos um triângulo também. Então, olha como que ela foi crucial aqui nesse ponto, ó. Ela rompeu então acima aqui, armadilhou uma reversão de duas barras nesse fundo duplo, armadilhou, fechou aqui na sua mínima. Nesse contexto, mesmo não sendo, ela não precisa fechar externo. Você tem que entender isso. O que você tem que ver o que é a intenção do mercado. O que o mercado fez aí? Armadilhou o lado, né? Armadilhou o comprador numa tendência de baixa. Temos o gap aberto aqui. Então, é rompimento, corrigiu uma vez, corrigiu duas vezes, testou, né? Testou o rompimento uma vez, testou o rompimento a segunda vez. Deixa eu desenhar melhor aqui para vocês verem. Rompimento, testou uma vez, testou a segunda vez, deixou aberto. Você está vendo tanta interpretação que eu fiz aqui sem ter que observar se a barra é necessariamente externa ou não. Não é externa, mas não tem problema. Mas ela se comportou como se fosse. Armadilhou o comprador aqui. Serviu aqui como, né, um topo triplo, aqui um triângulo, uma bandeira de baixa em forma de triângulo. Fechou perto de sua mínima, gerou uma boa entrada de venda. Então, vocês viram que tudo depende do contexto. Agora, se a gente sair olhando, procurando aqui, no meio desse monte de barras sobrepostas, vai ter algum momento que eu vou ter alguma barra externa e não vai servir para nada. Simplesmente para nada. Certo? Eu estou tentando visualmente achar aqui. Aqui, ó. Eu tenho uma barra externa aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Uma barra externa, né? Veio uma barrinha externa, até boa, relativamente boa. Eu acho que eu compraria essa barra, dado em vista o contexto. E pode ver, ó. Quem comprou, olha lá, mas que veio visitar a sua, perto de sua mínima, fez microfundo duplo, veio uns 50%, que eu falei que poderia ser adicionado, ó, e depois disso o mercado voltou a subir. Então, dentro desse contexto, olha como que ela é boa. Está dentro da resposta do que o amigo quer, ó. Quando que ela é uma boa barra de tendência, quando é barra de tendência, então a sua utilidade. Quando é uma barra de lateralidade, tem um gráfico que mostra aí, mas eu acho que foi até esse aqui, eu já mostrei, mas tem mais. Esse aqui, dentro de uma lateralidade estreita, então é melhor você apostar contra do que apostar do que ela vai romper, né? Vai dar início a uma tendência. Então, quando ela acontece desse jeito, muita sombra, muita sobreposição, ela é perigosa. Aí, ó, barra externa se estende acima e abaixo da barra anterior, né? E barra externa engolfa
a lateralidade da barra anterior, na maior parte do tempo, não tem qualquer valor preditivo. É necessário contexto. Simplesmente ela precisa de contexto. Aqui, desci com muita sobreposição, pode ver que na hora que ela foi acionada, o preço não acelerou, né? O preço até resistiram um pouco, precisou de mais configuração, formar outras situações para outro momento o mercado acelerar. Mas não foi a barra externa em si. Vamos tentar achar agora exemplos de que ela, na qual a barra externa foi boa. Ó, um contexto bom, que não foi barra externa aqui, mas imagina como foi. Igual eu disse, a barra não precisa ser externa necessariamente, não, mas vamos imaginar essa aqui como barra externa. Você vê, ó, você está num topo, um triângulo expandindo, aí te dá uma boa barra de venda essa aqui, ó, interna e depois outra interna, interna, interna no topo de uma lateralidade estreita ou de um arame farpado também, né? Porque tem muita sombra acima, sombra abaixo. Dentro do contexto vem essas duas barras e fecha perto de suas mínimas, essa interna e interna. Olha que trade top. Olha que trade espetacular. Aí, agora, tudo é contexto, né? Olha essa externa aqui, ó. Dentro de lateralidade, temos até duas, né? Temos essa aqui primeiro, essa magrelinha aqui, ó, essa barra externa aqui não serviu para nada, então só trouxe mais lateralidade. E veio depois, ó, essa externa, externa de novo, que é um padrão de continuidade, tá? Desculpa, é um padrão de rompimento, é modo rompimento, só que aí rompeu para cima, falhou, aí sim veio para baixo. Por que que é modo rompimento? Eu vou mostrar um outro exemplo já já. Barra externa, externa é como se fosse um triângulo expandindo. E triângulo expandindo, ele é uma figura de rompimento, mas enquanto não rompe, ele fica em lateralidade, né? Aqui nesse caso, ó, rompe acima aqui, falhou, é lateralidade. Rompeu para baixo, aí sim, virou rompimento, correção para voltar a cair. Ele até me serve como projeção para algum eventual alvo aqui embaixo, ó, tá? O triângulo expandindo. Acho que nós pegamos umas duas operações essa semana com base no triângulo expandindo. E a barra externa é um triângulo expandindo num tempo gráfico menor. Então, como todo triângulo expandindo, quando ele falha no rompimento, ele tende a visitar o outro lado, ó. Então, a barra externa dentro desse contexto, deixa eu ver se eu acho mais. Agora, vamos pegar ele como barra de sinal, ó. Eu separei aqui isso aqui, ó. Barras externas consecutivas. Pega nesse movimento aqui, ó. Você está no canal estreito de alta. Eu tenho fundo, eu tenho topos consecutivos aqui, ou uma sequência muito forte de alta. Já tinha indício de triângulo expandindo, então, ó, aqui, né? Por causa dessa mínima e o jeito que o mercado subiu. Barra externa lá, ó. Barras externas consecutivas de baixa sempre formam micro topo duplo ou um pequeno triângulo expandindo, ó. Foi o que eu falei, ó. Por que que forma micro topo duplo? O mercado subiu, veio até aqui, subiu de novo, então já subiu duas vezes. No tempo gráfico menor eu tenho micro topo duplo. Micro topo duplo aqui. Abaixo dela, fechando careca, fechando boa desse jeito, olha, me serve como barra de sinal. Vendo a reversão de baixa a partir do topo da lateralidade. Segunda barra não é realmente uma barra externa. Isso aqui é a visão atual do Brooks, né? Dentro da enciclopédia que ele falou isso, porque não avançou um tique acima aqui, ó. Então, assim, ela não é realmente uma barra externa, porque não foi um tique acima, mas tem o comportamento de uma barra externa, mesmo não tendo armadilhado os últimos compradores aqui por ordem stop, mas ter fechado aqui. Mas aí eu te digo uma coisa. Nesse contexto, qualquer boa barra fechando perto de sua mínima, pouca sombra em cima, ou seja, uma barra que tenha sido vendida desde a sua abertura até o seu final, não necessariamente precisaria ser externa, né? Poderia ser interna também, uma barra menor. Ela precisaria ser uma barra de tendência contra essa força toda aqui, para provavelmente causar uma reversão, teria que ser uma barra vendida do início ao fim. Deu externa? É padrão de rompimento, vai funcionar também.
tá? Eu posso mostrar também essa semana no... Cadê? Eu deixei aberto aqui já. Nos nossos estudos que a gente faz na nossa sala, no recap do final do dia. Se eu sair procurando aqui as que eu anotei, padrão EE, cadê? Externa, externa. Aqui, ó. Dentro de contexto, ó, eu anoto, a gente faz as nossas análises na sala, tendo em vista que aqui nós temos, ela serve como padrão de sinal, né, de entrada. Mas, ó, tivemos uma baixa surpresa majoritária aqui, uma barra muito grande e forte, acionou compra, muitas vezes vem visitar o início dessa barra gigantesca, lembrando que toda barra de tendência, ela é um clímax, um vácuo, uma tendência e um rompimento. Então, ela rompeu essa barra, inclusive, ó, dá para ver que visualmente que ela rompeu um triângulo, esse triângulo, ainda mais no fundo, né? Ele tende a falhar 50% das vezes um triângulo falha, principalmente nesse contexto, né? Tentando romper essa mínima do dia, um dia de lateralidades em tendência, esse dia que teve duas lateralidades, e aqui estava bem no fundo da lateralidade, não teve continuidade, o rompimento, aqui gerou compra. E veio testar essa barra, né? Esse clímax de venda que aconteceu aqui, veio testar, fez uma barra externa, fez outra barra externa, gerando uma venda. Olha lá, o mercado caiu de novo. Chegou lá embaixo, olha que interessante, olha quem está aqui. É a nossa barra externa. Só que aí, olha dentro de um contexto como é que ela está. Eu tenho um fundo triplo aqui, eu tenho uma boa barra de alta fechando perto de sua máxima, eu tenho um padrão de impulso e canal aqui já finalizado, né? No caso aqui com overshoot. E veio essa barra e me reverteu duas outras barras, ó. Reverteu essa e reverteu essa, ó. Reversão de 3 barras aqui, ó. Uma barra só reverteu as duas anteriores. Olha que ótima barra de compra. Aí, ó, você vê, o mercado foi visitar lá o topo da lateralidade de novo. Então, vocês viram a importância da barra ter o seu contexto? Agora pega essa outra externa. Olha o tamanho dela, gigante, né? Mas fechou sem corpo, pô, um corpo pequeno. Ela por si só nem foi acionada a ordem stop, né? Acabou acionando uma compra. Eu acho que aqui seria uma compra viável, ó. Interna, interna. Nesse contexto, era uma compra viável aqui. Poderia até ter melhorado e posto. Deixa eu até pôr já. Justificaria, porque eu já vi muitas operações dessa forma aí que o Brooks colocou aqui como compra. Porque aí você está tendo corpos de alta. Mas nessa falha aqui de continuidade, ainda mais nesse triângulo expandindo que formou, aqui gerou uma venda. Outra externa gigante. Ó. Ó, esse aqui é o dia das barras externas. Olha o tamanho dessa criança. Barra externa, fora de contexto. Chegou aqui embaixo, gerou uma compra, né? Microfundo duplo, falha de rompimento da mínima do dia, triângulo expandindo. Então, aqui gerou essa ótima compra, que seria como apostar contra. É o que eu falei aquela hora. Uma barra gigante dessa externa, você pode fazer o que a gente chama de COF, né? Compre o fechamento. Eu poderia comprar ela, só que aí é uma entrada por ordem limitada, né? Eu vou apostar que vai falhar a continuidade dela, então eu poderia comprar aqui por ordem COF. Ou por ordem limitada, ou, desculpa, ou por ordem stop na barra de alta aqui. No caso aqui não foi tão boa de alta, mas fez microfundo duplo. O contexto era favorável para compra aqui embaixo. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu tenho mais exemplos aqui. Se eu puxar do meu mesmo, das minhas análises, aqui, ó, um exemplo de barra externa, externa no fundo, ó. Por que que essa barra aqui acaba sendo boa para comprar? Mas lógico, a que foi acionada depois foi a interna, nesse caso aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui mais. Aqui no fundo. Essa barra por si só, ó, externa, essa aqui, ó, em destaque. Olha o tamanho da criança. Só que ela foi externa. Essa externa aqui não valeria muita coisa, não, tá? Essa externa aqui, sem corpo, só com sombra, muita sombra, não valeria muita coisa, não.
Só que aí veio essa barra gigantesca, fechando perto de sua máxima, armadilhou os vendedores aqui, fez microfundo duplo, baixo na lateralidade, que ó, era a mínima de ontem, platô, né, com várias mínimas idênticas, aí ela se tornou uma boa barra de reversão. Ao mesmo tempo, barra de rompimento, né? É uma barra, boa barra de rompimento, rompeu várias barras antecessoras, fechou acima de várias barras anteriores, fechou acima, testou esse topo aqui quase, né? Então a compra aí, ó, acabou sendo boa. E deve ter dado o movimento projetado, eu não sei exatamente se foi ela projetada para cima por si só, já é um bom alvo, né? Mas ela foi além até. Nesse dia, de quando foi isso? Fevereiro desse ano. Vamos buscar exemplos atuais? Então, ó, tudo depende mais de contexto. Aqui, ó, já aconteceu no mini dólar ontem. Ontem mesmo, à tarde, já aconteceu barra externa nesse contexto aí. Deixa eu numerar aqui, só para a gente localizar com mais facilidade. Ó, o mercado fez um impulso aqui e um canal. Ontem a gente operou ela, nós saímos nela, né? Nós estávamos comprado, quem estava me acompanhando, aqui em cima nós já saímos, né? Que estava perto de alvo de movimento projetado, os melhores alvos estavam logo aqui em cima. Deu uma barra externa aqui horrorosa, feia, mas olha a importância de observar isso. Veio a próxima barra externa, gerando uma venda, então, aqui, ó, só que eu não vou observar também só a barra externa, né? No meu caso, aqui, ó, dentro de lateralidade, que o Thiago está destacando, dentro de lateralidade, pode observar que elas acabam que armadilham, né? Elas não têm muita utilidade como barra de sinal, não. A não ser que você tenha, no caso aqui, ó, interna, veio a externa, sem corpo, sem nada, indicando lateralidade. Como é lateralidade, ó, eu estou comprando baixo aqui. Quem me acompanhou pelo YouTube, eu já falei dessa compra, né? A gente já comprou aqui na primeira, no caso, a segunda barra do dia. Primeira compra do dia já pagou 2 para 1 da barrinha, pelo menos. Aí vem essas barras aqui muito sobrepostas. Aí aqui eu estava na sala, para mim era uma compra. Para mim foi compra, aí eu comprei, quem me acompanhou comprou. Aí, ó, pegamos essa alta desde a mínima do dia. Aí o dia foi espetacular. Depois que veio essa alta surpresa majoritária, o dia foi fácil de operar e nós tivemos vários ganhos. Mas olha em questões de comportamento de barra externa. Dá essa barra aqui, ó. Ela por si só não me serviria, não serviu para nada, né? Tava em lateralidade, mas, ó, eu poderia, mesmo não sendo externa, ela não foi, tá? Mas é como se fosse. Você pode olhar ela como se fosse uma interna, externa, interna. Não precisa olhar, nossa, tem que vir aqui transpassar. Não. O mercado vai se comportar de forma semelhante. É lógico que quando o padrão fica perfeito, é perfeito. Mas quando não é, e daí? O mercado está em tendência de alta. Forma um triângulo aqui. Há um rompimento e correção no tempo gráfico maior. Chegou aqui e falei, gente, continue comprando ou comprando mais. Ó. Aí, ó, o mercado deu outra estilingada para cima. Mas mais pela barra fechando aqui, ó, perto de sua máxima. Mesma coisa foi essa compra que eu mencionei. Aqui houve uma falha de padrão, mais uma perna para cima era esperada, mas aqui falei ainda, quem quiser continue comprando. Ontem não deu, as operações foi top, né? Nenhuma era para dar loss, nenhuma deu para quem seguiu as orientações, e o mercado continuou subindo. E onde foi a saída para quem estava segurando alguma coisa para swing? Foi aqui, debaixo da 37, ó, no meu ponto de vista, debaixo da 37, 38, qualquer um desses lugares. Poderia sair dessas compras que nós fizemos ao longo da subida, né? Porque aí depois isso aqui acaba causando uma possível reversão. Já estamos num padrão de impulso e canal aqui em cima, overshoot. É, aqui foi muito forte essa queda, então tinha que sair. Acabou fazendo o impulso e canal na queda,
Beleza, depois causou possibilidades, deu novas oportunidades de entrar na compra de novo para testar novamente a máxima do dia, onde o mercado veio, só que aí já era 4h20 da tarde, né? Dentro desse dia, mais alguma coisa de outside? Todo dia a gente vai achar, né? Outside, tudo é contexto, né? Tudo é contexto. Se ela tiver no meio dessas lateralidades aqui, por si só, não serve para nada. Cadê, Thiago? Aqui, ó, uma externa aqui, isso. Ó, dentro do contexto, Aqui é mas melhor. não chegou a ser acionada. Essa aqui, ó, essa foi boa, essa aqui. Por que que essa aqui dentro do contexto seria boa de comprar, ó? Porque você tinha um topinho em forma de cunha e falhando, ó. Essa barra aqui. Ela falhou um topo em forma de cunha, fechou perto de sua máxima. Pode ver que quem comprou nela, o mercado não veio abaixo dela. E lembra do que eu falei que tem traders que vão comprar nos 50% dela? Olha lá, mais ou menos, tá? Não está exato aqui, nem estou buscando exatidão. Mais ou menos nos 50% aqui compraram mais. Quem não arriscou comprar aqui, como já tinha armadilhado uma L, armadilhado outra L, tá só armadilhando as L's, ó, 50% compram mais. O mercado continua subindo. A mesma coisa, essa aqui foi quase uma barra externa, olha lá, ó, 50% compraram mais. Gerou essa barra externa. Agora, analisem uma coisa, aqui, ó, nós vendemos na sala, né? Eu, pelo menos, falei para vender a 24. Por que que eu mandei vender a 24? É porque eu sou adepto ao número, gosto do 24? Não. No jogo do bicho, eu jogo no 24? Não. Porque nós tivemos topos consecutivos. Eu tive aqui um impulso e canal, topos consecutivos em forma de cunha. E essa barra externa, querendo ou não, armadilha, compradores finais aí, compradores que estão comprando no fim da tendência, acabou sendo o que eu comentei aquela hora, tipo uma interna, externa, interna, mas não me interessa. O que importa é essa barra fechando perto de sua mínima. Então, nessa hora aqui, eu já gritei, opa, venda, venda, né? Quem tiver comprado, sai. E vamos entrar na venda. Ainda deu uma venda. Era esperado duas pernas para baixo, o mercado fez, era esperado ir pelo menos visitar a média, e depois deu para voltar para a compra de novo. Deu para voltar para a compra de novo. E olha quem está aqui, barra externa, 20 a 34. O, o Leandro, dentro do contexto aí das cunhas consecutivas, aí aqui então seria H5 e H6. Só para a Não, gente. não. Aqui terminou todo o ciclo. Pode até ser. Quem sou eu para falar que não? Pode até ser. Mas aqui, ó, formou um padrão. Você vai ter lá no recap lá da sala que eu fiz, que seria, ó, topo em forma de cunha, aqui, falhou. Aí deu um novo impulso, uma nova alta surpresa majoritária, começando um novo ciclo, um novo impulso e canal aqui, ó. Desculpa, impulso ou topo em forma de cunha. Não tá errado. Se a gente for olhar aqui dentro por detalhes, ó, tudo isso aqui nós analisamos enquanto estava acontecendo, né? Tudo que estou mostrando aqui, gente, a gente analisa na sala enquanto está acontecendo e pega os movimentos. Então alguém deve falar, é bom leitor de gráfico parado. Não, era com o gráfico em movimento. Tudo isso aqui foi raciocinado, ó. Tanto que vendemos aqui, enquanto estava subindo, era só compra ou ficar comprado. Aqui aconteceu mais ou menos, se eu olhar esse primeiro movimento, Ciro, se você olhar aqui, ó, primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada. Nesse momento, eu tive um topo em forma de cunha e foi acionada uma venda na 19. Uhum. Aí eu poderia, só que era uma venda ruim, a barra de sinal era péssima, eu estava no canal estreito de alta. Eu não confiei nessa venda. Tanto que se fosse até a 20, eu até às vezes venderia por reversão de 3 barras. Mas essa barra do giro não venderia, não vendi, não incentivei ninguém a vender. Aí, só que os computadores, quando essa segunda puxada se mistura muito com a terceira, eles vão entender aqui como. Vou falar duas teorias agora. Os computadores vão entender aqui como segunda puxada ainda, correção, e aqui é a terceira.
Porque tem que ter uma equidistância, né, entre esse ponto e esse ponto aqui, ó. O que é equidistância? A mesma distância entre esse ponto e esse ponto. Isso facilita, muitos computadores chegam aqui na 24, por isso que aqui eu vendi com convicção, porque eu tive essa distância. Mas se eu olhar por dentro do que você acabou de mencionar, que é aquela estruturação de quando falha um topo e forma de cunha igual esse, eu vou ignorar a L4, que aqui é a L3, né? Aqui foi a L4 e aqui foi a L5, ó. Você viu que deu para fazer, então, os dois raciocínios? Você entendeu ou não? Eu Uhum. não sei. Se precisar, eu começo de novo. Eu É, começo. eu entendi, eu entendi, eu Então, para entendi quem sim. leu desse jeito, aqui foi uma falha de topo e forma de cunha. Querendo ou não, o mercado faria o quê para si? Mais duas pernas. Aí, ó. Então, aqui foi, então, uma falha de topo e forma de cunha, uma barra de sinal ruim, tenderia a falhar mesmo. Em canal estreito de alta é comum falhar. Aí, nisso, a gente vai observar as próximas duas pernas aqui. Seria aqui a L4, aqui a L5. É Então, que a depende teoria também essa é a seguinte. do que o computador está lendo, qual computador que está lendo o que, né? A gente nunca sabe. Tem que É, ir não, olhando. então, mas por isso que aí vem o nosso feeling, vem o nosso a nossa interpretação, que na hora que chega aqui, ó, por já ter estudado isso várias vezes, um exemplo, essa questão de distância, ó, agora está mais equilibrado. Eu tenho que enxergar o que a maioria dos traders estão enxergando. Você concorda que agora, nesse momento, a cunha está mais bem desenhada Sim, e eu com tenho certeza. uma boa barra de venda, né? Sim. Não é das melhores do mundo, mas é muito razoável a 24. É muito razoável. Acabou gerando, né, pelo menos aí um bom scalp, sem calor, sem estresse. Aí o mercado acabou que terminou o seu ciclo, fez uma lateralidade, uma correção rasa, no caso, e começou de novo. A tendência estava muito forte. Teve dois gaps aqui na abertura, então 60% de probabilidade de ser tendência até o fim do dia. Então, o mercado foi lá, fez de novo e começou a dancinha. Aí, dentro dessa dancinha, de novo aqui, ó, eu poderia fazer a leitura daqui da segunda puxada e aqui a terceira. Mas olha que barra de sinal ruim. O mercado brinca com vocês, brinca com a gente. Ó. Ele faz a mesma coisa que fez aqui. Por isso que eu falo para vocês, gente. É fácil ganhar dinheiro. Depois que entender as engrenagens do mercado, dá para ganhar dinheiro todo dia. Desde que entenda, né? O que está acontecendo. A mesma coisa que eu expliquei aqui se aplica aqui, ó. Primeira puxada, segunda, terceira. Teve equidistância, eu estou falando a palavra certa? Distância igual, né? Foi equânime, foi iguais, né? Vamos falar mais da minha região caipirês. Teve a mesma distância aqui entre um ponto e outro? Não. Aqui ficou muito junto. Então tem computador que vai pegar essa alta surpresa majoritária, primeira puxada, vai contar essa aqui como uma puxada só, então vai ser a segunda misturando aqui e depois aqui. Agora sim, ó, olha a distância estão mais ou menos iguais. Aí você pega a 64, ó, e pode ver que foi a 64 que fez algum impacto. Olha lá, foi simplesmente a máxima do dia, a 64. Mesmo raciocínio aqui, nessa situação que eu acabei de explicar. Gente, mais alguma dúvida? E olha para você ver, né, começamos o assunto, desviei para topo e forma de cunha, volta para 64, barra externa de baixo, fechando perto de sua mínima, que é fundamental. Agora, olha essa barra. Gente, é a mesma, é barra externa, né? Essa 89. Eu poderia interpretá-la como barra interna. Mas você vê, ela teve quase um efeito de uma barra externa. Mas pode ser interna também. A interna, às vezes, é até melhor que a externa, dentro de contextos. Mas olha aqui, ó. Eu tenho meu movimento majoritário anterior, que é esse aqui. Aqui, nesse momento, está sendo uma bandeira, né? Uma puxada para baixo, duas puxadas, três puxadas para baixo. Se por um acaso, ó, não deveria, não era uma venda, por quê? Tô com a média de 15 logo na cara aqui. Eu tive uma alta surpresa aqui. Tá descendo tudo com sobreposição, parecendo que é uma bandeira. Isso aqui é um impulso, isso aqui é uma bandeira. Tem a primeira puxada, a segunda, a terceira. Mas olha aqui, ó. Armadilhou. Eu poderia chamar isso aqui de armadilha de um tique.
Tem gente que vai vender essa barra só porque é bonita, fora de contexto. Aí vem a 90 lá, uma boa barra de compra, dentro Então, desse contexto. a barra externa ela está diretamente ligada ao contexto, ela tem Ao sua contexto. importância e se for, dependendo do contexto que ela está, né? Pode ter uma Sim. importância numa lateralidade ampla, por exemplo, se estiver no topo, mas no meio de uma lateralidade estreita, por exemplo, ela já não tem validade. Não, não. Dificilmente ela vai ter algum papel. Deixa eu ver se eu acho. Tem um outro gráfico aqui que ele mostra exemplos melhores. Deixa eu mostrar, ver se eu acho aqui. E dentro de tendência, ou de alta ou de baixa, onde que seria a importância da barra externa? Onde é que ela seria como barra de sinal para Não, comprar ou então, vender? ela para ser barra de sinal, ela vai ter que ser ah, ah, barra externa, por exemplo, dentro de lateralidade estreita. Ó. Tudo depende de contexto. Se eu for olhar dentro desse aqui, ela tem que ter algum valor de contexto no sentido assim, ó, tá caindo. Eu tenho um topo formado aqui, o mercado cai, sobe. Você está vendo que aqui dentro desse contexto tem um topo duplo aqui, ó. Eu tenho um topo duplo. Eu tenho aqui um rompimento, correção, né? Teste, depois um segundo teste, acabou fazendo um micro topo duplo aqui, ó. Dentro desse contexto, ela fechou perto de sua mínima. Armadilhou quem comprou em cima dessa segunda barra de alta, armadilhou em romper a média móvel. Aqui tem um setup também que vem desde o barra barra, que eu falo com muita frequência. Os traders compram aqui, ficam armadilhados, você vende abaixo da barra, aqui, ó, dentro de um contexto bom. O mercado está volátil, tem amplitude, né? Tem essa baixa surpresa majoritária que geralmente traz três puxadas para baixo, a primeira, segunda. Então eu teria a terceira. Olha lá, ó, ele causou essa barra externa, acabou causando a terceira. Ah, Leandro, mas aqui está muito baixo na lateralidade, né? Tem gente que vai me falar isso. Dentro desse movimento aqui, está muito baixo. Gente, mas eu estou tendo pressão vendedora, muita pressão vendedora, estou tendo máximas cada vez mais baixas, e lateralidades com máximas cada vez mais baixas, com pressão vendedora, tendem a romper para onde? Para baixo, tá? Eu falo isso porque não se apegue, não, tudo depende do contexto, da hora do dia. Ontem, na hora que eu falei dessa compra, e é normal, muita gente pode não acreditar, mas na compra, principalmente por isso que cada um opere a sua conta, e tem dia que vai dar errado. Mas na hora que eu falei dessa compra, na sala mesmo, tem gente que fala, "Ah, mas tá muito alto, não é ruim comprar aqui?" Falei, tá, se eu for olhar dentro dessa lateralidade somente, ó, eu estou comprando alto nessa lateralidade. Só que na hora de comprar 20, o raciocínio que eu fiz e falei, ó, quem quiser entrar comigo, compra. É o raciocínio do todo. E o que era o todo? O todo era uma tendência de alta, uma bandeira de baixa em forma de cunha, que aqui eu tive minha primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada, e aqui foi uma segunda entrada, né? Seria aqui a primeira, que já ganhou dinheiro, já pagou, aqui a segunda. E eu não vou comprar só para sair aqui necessariamente. É lógico, quem sabe, quem me vê operando, sabe que eu faço parciais. Se eu posso entrar com mais contrato, eu vou fazer parciais aqui, porque eu não sei se necessariamente o mercado vai romper. Eu não quero que volte tudo na minha cara. E eu não fiz nada. Mas a partir do momento que fechou essa barra de alta, e aí, tá alto? Não. O mercado está começando um novo ciclo, rompimento. Rompimento não tem limite, né? Eu não sei exatamente onde vai ser o limite dele. Aí acabou que foi um rompimento muito saudável, muito legal. Então, hora nenhuma, ninguém viu eu falando, por exemplo, na sala, opa, vamos vender aqui, e até o contrário, né? Quem vendeu aqui ficou armadilhado, quem vendeu aqui ficou armadilhado, então vamos continuar na compra. Ainda mais na hora que formou esse triângulo. Ainda falei desse jeito aqui, ó. Isso aqui é um triângulo, né? Triângulo pode ser bandeira final, mas mais uma puxada para cima vai dar. Então você ainda continua comprando. Acabou, né? Deu mais uma boa puxada para cima. E E acabou aqui, que deu aquele setup de início do dia também, né? O fundo fundo duplo aí na duplo, média. longe da média, é.
Então começa a ter muitos contextos, você vai pelo contexto muito bom, não importa se a barra é pequena, se é grande, tudo vai do contexto geral, contexto maior, né? A gente pega o contexto maior. Essa barra é uma barra interna, serve como barra de sinal, mas o que que ela mais importa para a gente? Compraram ela do início ao fim. Ou seja, o comprador está no domínio do começo ao fim, é um fundo duplo, é um padrão de xícara e alça. Nesse contexto aqui, ó, eu também enxerguei como xícara e alça. Ah, Leandro, mas pera, quer ver? Vai tirar muita. Vai mudar o paradigma de muita gente, quer ver? Deixa eu mostrar um padrão de xícara e alça, por exemplo, que o Brooks ensina. Aqui, ó. Posso enxergar esse padrãozinho aqui como se fosse um xícara e alça nesse contexto que ele mostra aqui. Só um instantinho, deixa eu só achar. Eu tô tanto PowerPoint aberto aqui já que. é, Deixa eu procurar aqui, ó. Xícara e alça. Eu quero achar uma parte aqui, um padrão que ele mostra. Para quem não sabe, ó, xícara e alça puro é esse aqui, né? É o conhecido pela análise técnica clássica. A gente compra aqui, certo? Mas eu quero mostrar o padrão de xícara e alça que eu fiquei estupefato, como diria os filósofos. Esse Xícara e padrão alça truncado, né? aqui, ó. Esse padrão de xícara e alça, ele trata como micro, olha lá, uma micro reversão de xícara e alça, ó. Seria, eu tenho um padrão de cunha, né? Um, dois, três aqui. Deixa eu desenhar com a caneta melhor. Tipo, um, dois, três. E vem aqui, faz tipo ombro, cabeça, ombro. Nós estamos discutindo muito isso. Eu tenho mostrado muitos exemplos na sala durante as aulas que a gente tem cedo e também, inclusive, nós vimos ontem cedo e vimos acontecer no mercado. O interessante, gente, outra coisa mágica, é estudar cedo. A gente pega das 7 até as 8h30, todo dia cedo de pregão, a gente estuda. E essas coisas aqui, eu estou mostrando para vocês isso aqui todo dia, alguma coisa diferente, ou até repete o que estiver funcionando muito bem. Você está vendo que aqui ainda compra? Mesmo alto, a gente compra, porque é o padrão que está se configurando, e aqui, ó, eu tive um padrão anterior. A mesma coisa essa queda, eu tive um mastro. Então, isso aqui é só uma bandeira, é uma correção rasa, o mercado é só realização de lucro dos vendedores aqui, é realização de lucro dos compradores, é o tempo. O comprador, por exemplo, aqui, ele deixa 5 a 10 barras sem entrar de novo com força, para ver se os vendedores vão tomar o controle. Como os vendedores não conseguem tomar o controle e reverter, porque ainda é só uma bandeira, aí o comprador entra de novo, ó, mesmo alto, dentro dessa lateralidade. Mas isso aqui é bandeira. Rompimento, correção para voltar a subir. E olha para você ver, ó, o Brooks trata como uma xícara e alça. Pequena reversão de baixa a partir do rompimento. E rompimento de alta é uma correção a partir do rompimento, né? E outra bandeira menor, ó. Aqui você tem uma bandeira menor, ó, impulso aqui e você tem uma bandeira menor. Igual aqui, ó, você já está numa bandeira. Aí você tem um impulso e você tem uma bandeira menor. Olha para você ver se não muda o olhar da gente, até para entrar aqui, ó, mesmo estando baixo, certo? Então, olha que isso aqui eu transferi para cá ontem no dólar. Aquele mesmo conhecimento ali que eu já mostrei várias vezes, o mercado subiu forte, né? Ou subiu até aqui. Eu tive vários padrões de puxadas aqui. Aqui acaba que foi, ó, tipo um rompimento aqui, padrão menor. Ou ombro, cabeça, ombro, você enxerga qualquer coisa, mesmo estando alto. O que eu quero tirar das pessoas, o paradigma, o padrão que já está alinhado às vezes na percepção, que, nossa, aqui está alto para eu comprar. Não, está alto dentro do dia, mas dentro do contexto maior não está, porque olha o que o mercado produziu, né? Tá alto se eu for comprar aqui para sair só aqui e acabou, né? Não, tá alto para ver o que vai acontecer. Agora, claro, poderia falhar, poderia segurar na máxima aqui e voltar a cair, claro. Mas se você for entrar, se você for pensar assim, você nunca entra. Você nunca faz uma operação. Ou, aí não é errado, ou você compra aqui, se você é um trader que já está lendo, faz essa leitura, igual eu fiz. E eu tenho mais motivos aqui ainda para comprar, ó. Eu tenho essa linha de canal, formada por essas duas barras aqui, ó.
Rompeu uma vez, falhou. Rompeu a segunda vez e falhou. O que eu já falei isso várias vezes? A minha turma da sala aí pode saber, já sabe. Ou seja, tem um padrão de compra. Não quero comprar aqui porque está no meio, estou com medo e tal. Tudo bem, meu jovem gafanhoto. Você não precisa comprar necessariamente aqui. Espera maior probabilidade. Aí então tá, rompimento. O mercado rompeu, poderia comprar aqui. Só que agora o teu risco ficou maior, mas a tua probabilidade está maior também. Pode comprar aqui, pode comprar aqui, pode comprar aqui, porque ó, eu tive a alta surpresa majoritária. O problema é que quanto mais eu demoro a comprar, ou posso comprar até todas, né? Às vezes a gente, se não tiver alavancado, ó, eu se eu não tivesse entrado com a mão boa aqui, eu compraria. Se eu tivesse entrando de um em um, eu compraria um aqui, outro aqui. Vai comprando de um em um, não tem problema. O Brooks recomenda até duas entradas, né? Então, por exemplo, você pode comprar aqui, depende da mão, depende do que você do que aconteceu aqui. Uma coisa é certa, não é para vender, né? Numa hora dessa, essas boas barras de alta, fechando nas suas máximas, não é para vender, porque pode ser uma alta surpresa majoritária, que foi. E o que isso aqui tende a ser? Um movimento projetado lá para cima. Aí imagina se você vende. E tudo depende de contexto, tanto que na hora a gente estava discutindo na sala, um exemplo, um aluno até comentou de vender acima de barra. Acima de barra, seria tipo acima aqui, ó. Quando vê acima, eu falei, ó, é venda. Você está apostando contra uma lateralidade, sombra, barra de baixa, aqui acima dela seria uma compra ruim. Você pode vender por ordem limitada. Só que, se o cara não tiver esperto depois, ó, aqui beleza. Quem vendeu é venda para quem quer vender por ordem limitada, o mercado foi visitar lá embaixo. Mas pensa aqui, ó. Eu vou vender. O perigo de você fazer uma operação é você querer repetir ela depois fora de contexto. Um exemplo, eu queria vender acima aqui de novo por ordem limitada. Eu vou pôr uma venda aqui, que é vendedor, tipo o vendedor de stairs, né? Que faz. Mas o cara não olha essa barra aqui e esse fundo duplo, esse micro fundo duplo aqui, ó. Só no dia eu já tinha um padrão de triângulo aqui, ó, três puxadas para baixo. O cara não vê essa barra bonita aqui. E, gente, contexto, mas barra bonita atrai traders, atrai compradores, atrai tudo que eu tenho instituição. Aí o cara vende aqui, lá, foi simplesmente atropelado por um trem. Aí ele tem que ter um plano, né? Quem opera por ordem limitada, por isso que o mercado não é brincadeira. Nesse momento foi espetacular. Nesse momento, quem vendeu essa máxima foi espetacular. Quem vendeu essa máxima foi espetacular. Aí o cara cai no encanto da serpente, acha que vai vender aqui, esquece de olhar da onde foi formada a base, da onde que o preço partiu, como o preço partiu, o que foi formado agora, né? Esquece de olhar que o mercado tentou ir 3 vezes para baixo, falhou, vai tentar fazer o oposto, e esse oposto aqui, ó, pode ser uma cacetada para cima. Aqui está o perigo de quem vende por ordem limitada, tá? Agora, aí quem faz uma boa leitura por ordem stop, não discute, né? Compra aqui e assim vai. Gente, tudo certo? Resolvida a questão de ordem de barra externa? Gente, outra coisa, já que entrou no assunto, barra interna também. Há uns 2 anos atrás, eu ficava muito olhando barra interna por si só e buscando o alvo dela. Eu desencana dela por si só, tá? Tudo tem que ter contexto e que ela sirva de barra de sinal. Mas hoje em dia eu sou um trader que busco mais, assim, movimentos mais longos. A barra interna, interna, ela tem os seus contextos, mas opere dentro do contexto, tá? Fique mais esperto com o contexto do que com a barra de sinal. Por isso que eu até mudei os meus recaps, não fiquei mais pondo, aqueles 300 tipos de entrada. Não. Ultimamente a gente pega os pontos principais, onde está dando as inflexões, por que gerou os determinados movimentos, fica algo mais enxuto e você foca mais no contexto. Aí você pega movimentos mais alongados e não insiste em movimentos que você está contra, né? Se você tiver contra o movimento, você não vai insistir contra ele. Alguma dúvida? Então, beleza. Agradeço a todos mais uma vez. Quem estiver pelo YouTube, se inscreve, deixa seu like.
Vem experimentar a sala pelo menos num mês. Também não deixe de compartilhar com os amigos, beleza? Forte abraço, até a próxima.